onde se encontra quando o povo salvo entrar. Vestes brancas todos irão trajar quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Todos vencedores lá onde está quando o povo salvo entrar. A tribulação não terá lugar quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. O Cordeiro morto que vive está quando o povo salvo entrar. Para sempre em glória dominará quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo está. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 241. Aleluia. Glória a Deus. Pra Sião marchamos sem algum temor, por fé nos chamamos, filho do Senhor. Presto caminhamos, sem para trás olhar, com Jesus nós vamos, não podemos errar. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Pra Sião marchamos sem desanimar, a verdade vamos todos proclamar. Presto caminhamos carregando a cruz, pois nós desejamos ver no céu a Jesus. Marchemos sem temor, repleto de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Pra Sião marchamos em celeste luz, dirigido vamos pelo Senhor Jesus. Presto caminhamos, rasga-se o véu, já daqui estamos pela fé vendo o céu. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Glória a Jesus. 242, aleluia. Santo, santo é o teu nome.
Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou, aleluia. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu me de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas se o sublime canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou, aleluia. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. E a igreja? Glória a Jesus, agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e que esta paz continue conosco para todo sempre. Fiquemos em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um versículo e a igreja outro. 2 Pedro, capítulo 2, até o versículo 12. Carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao versículo 12, que nos diz assim o versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas,
sobre os quais já de largo tempo não será tárdio a sentença, e a sua perdição não dormita. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, aos que trazem o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Porque este justo, habitando entre eles, afligiu todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. 9. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Mas este, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Deus amado, Pai, nós nos alegramos, Senhor, nesta noite, pelos hinos que já foi louvado ao Teu nome, pela porção da Tua palavra lida. Pai, que a Tua igreja, ela possa cada dia, Pai, estar convicta, Pai querido, da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nesta noite trazer a plenitude para os nossos entendimentos, para que assim, Pai, nós possamos permanecer firme na Tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que é bom a gente sempre fazer essa leitura responsiva, por quê? Porque isso vai dando sustentabilidade, nós vamos aprimorando mais o nosso conhecimento, e aí a gente fica mais atenado com a palavra. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar a Deus. Nós vamos ouvir a nossa irmã Juliane, que tem agora a oportunidade de adorar a Deus. Aleluia. Pode ser 2 louvores, tá bom? Pode ser 2 hinos. Ensaiou ontem. Glória a Deus. Eu saúdo, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Adore, mesmo em meio ao
você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu enxergue agora. Escute, viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira deste tanque, tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor está curando, quem está glorificando. Deus está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer isto é incrível. O Senhor está curando, quem está glorificando. Deus está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer isto é incrível. Isto é coisa pra Deus, 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 isto é coisa pra Deus. Isto é coisa pra Deus. Glória a Deus. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma,
sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. E descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Eu já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. E tenha calma. Oh, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Eu já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Ah, Senhor, é isso que Ele está querendo nos dizer. Só precisa descansar. Só precisa você parar, refletir, descansar no Senhor. Porque a promessa que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não mente. Se Ele prometeu, se Ele começou essa obra, Ele vai ser fiel para cumprir ela até o final. Então é isso que Ele está dizendo esta noite. Descansa, porque Ele te prometeu, então Ele garante. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. Ele faz, Ele desfaz, Ele abre portas, Ele fecha portas. Tudo é possível para o nosso Deus. Então vamos confiar e vamos descansar nele. E vamos adorar e servir, porque é isso que Ele quer de nós. É a nossa entrega, é a nossa renúncia, é a nossa adoração, é o nosso sacrifício. É isso que Ele nos pede. Oh, aleluia. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro, mas também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Eu já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Ô glória, meus irmãos, que maravilha. Viver a prática disso aí, viu? Descansar. É praticar, é sair da teoria e vir para a prática. Agora, irmão, passar por essas coisas, nesses apertos, não é tão fácil não, viu? Tirar da teoria e vir para a prática, irmão, e viver o sobrenatural
é mais difícil. Mas vamos ouvir a integração também, louvando a Deus, jovens e raiz de Jessé, e vamos adorar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá, esse vocal, os dois vocais, louvando e adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu
Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Uma voz é segurança. Tua voz é tudo. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir mais um louvor e neste nós vamos colher a oferta para o trabalho do Senhor nosso Deus. Vou convidar a irmã Luciana, que não estava ali cantando, para cantar agora em nome do Senhor Jesus. Vem, irmã Luciana, você tem a oportunidade para nós servir ao Senhor com as nossas ofertas em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Vem, Amanda, me ajudar. A garganta está indo embora. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o fogo, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver sua glória em meu Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso pastor vai trazer a palavra. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Quantos estão felizes, pode dizer glória a Deus. Se glória a Deus foi assim, meio pálido. Quem está feliz pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez estamos reunidos para adorar o Senhor. Depois de um dia de trabalho, todos aqui acredito que cada um na sua missão, na sua tarefa. Quem estuda, estuda. Quem trabalha, trabalha. Quem faz tarefa doméstica, faz tarefa doméstica. E assim, quando chega assim às 18 horas, o corpo só quer deitar, né? Não é assim, Jairson? O corpo só quer relaxar, descansar. Mas nós que somos servos de Deus, somos crentes em Jesus Cristo, nós temos um prazer de vir à casa do Senhor, adorar a Ele, ouvir a sua palavra, e nós estamos ganhando com isso. Nós estamos alimentando o nosso espírito, porque nós estamos vindo à casa de Deus, adorar no santo templo do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Meus amados, nós estamos estudando acerca da doutrina ou das doutrinas da Assembleia de Deus. Em resumo, estamos estudando o cremos das Assembleias de Deus. E até agora nós já estudamos, número 1, a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a doutrina do único Deus trino, eterno e criador. Número 3, a doutrina da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Número 4, a doutrina da divindade e personalidade do Espírito Santo. Número 5, a doutrina do pecado, da necessidade de arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Número 6, a doutrina do novo nascimento. Número 7, a doutrina da salvação pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Número 8, a doutrina da igreja como corpo de Cristo e testemunha da verdade. Número 9, a doutrina do batismo em águas na fórmula trinitária por imersão. Número 10, a doutrina da santificação. Número 11, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E 12, que é a de hoje. 1, 2, 3. Mais uma vez.
Então, 12º cremos, ou 12º artigo, fala desta doutrina, a doutrina da atualidade dos dons divinos. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, começa a participar dos cultos e às vezes vai direto para um departamento que é chamado de departamento de novos convertidos em algumas igrejas e em outras o grupo de discipulados. Isto na escola dominical e em algumas igrejas o grupo de discipulados também louva a Deus à noite. Departamento de discipulados. Agora, os que participam do grupo de discipulados são orientados acerca das doutrinas da Assembleia de Deus. Os que não participam do discipulado, se é jovem, de repente passa um período, vai para o grupo de jovens, se é uma irmã vai para o grupo de senhoras, se é um varão vai para o grupo de obreiros, e aí acaba que não acompanha as doutrinas. E é necessário que a gente, enquanto pastor da igreja, enquanto dirigente de congregação, tenha esse cuidado, porque as doutrinas da Assembleia de Deus fazem parte do ensino da igreja, para que os crentes eles estejam abalizados na palavra, alicerçados na palavra, sendo orientados pelas doutrinas bíblicas que os rege. Amém? Então, é pensando nisso que a gente traz gradativamente o estudo acerca das doutrinas. Hoje, 12º cremos, uma pergunta bem simples. O que significa este tema? A doutrina, nós já sabemos que significa o quê mesmo? É para responder, gente, é culto de ensino, não tem problema se falhar, se errar. O que significa doutrina? Eu queria que os obreiros ficassem um pouquinho quietos, porque os obreiros já sabem, mas se os obreiros não souberem, pelo amor de Deus, né? A igreja, aqui claro que o obreiro também é igreja, mas o corpo dos irmãos aqui. Vamos lá, o que significa doutrina? Ensino. Porque tem algum lugar que a pessoa pensa que doutrina, eu não gosto de culto de doutrina, porque o pastor pega o cajado e, E doutrina quer dizer ensinamento, ensino. Instrução, o pastor Assis, ele gosta de usar esse termo. Culto de instrução. Instrui é ensinar. Ok. Então, quando fala da atualidade, essa que é a mais simples ainda. O que significa? Atualidade. Mas o obreiro não sai quieto, Gessé. Gessé e Josué. Atualidade quer dizer atual, né? Que está em evidência. Está em evidência. Está em uso. Não ficou para trás. Não caducou. Não ficou obsoleto. É atual, ou seja, a doutrina da atualidade de quê? Dos dons espirituais. E o que significa isso? O que é que eu já começo a me alegrar? Porque eu sou um crente, irmão Zaqueu, ou então nós somos crentes que ainda temos a oportunidade de exercitar na nossa fé, na nossa vida, os dons espirituais. Por quê? Porque eles não são obsoletos, eles são atuais. Glória a Deus.
Quem pode dizer amém? Então, a doutrina, ou seja, o ensinamento da atualidade dos dons divinos. Tá aí? Me dá, meu filho. Tu me faz todo moderno aí. Fica escondendo as ferramentas. Me dá aqui. Me lembrei de algumas coisas aqui. Tem que ir. Só um minutinho aqui, irmão, para ganhar. Tá? Tá? Tá. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Para cá ou para cá? Não foi, meu filho. Meus irmãos, a doutrina da atualidade dos dons, assim como as outras doutrinas, todas elas são divididas em 10 tópicos. 10 tópicos. Hoje nós vamos ver se dá para chegar em 5. Tá bom? Chegar em 5, na próxima quarta-feira, a gente dá os outros 5. Então, primeiro item. Eu vou pedir que a igreja fale aí bem alto. 1, 2, 3. Como nós não lemos, eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto de capítulo 12. Está até aberta aqui a Bíblia. Deixa a Emily. Abra sua Bíblia lá, capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso. Olha aí, viu? Quem conhece, conhece, né? Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 12. De 1 a 12. Quem gosta da Bíblia, diga amém. Nós vamos ler bastante ela hoje, tá? Capítulo 12, dá para ficar em pé um pouquinho, igreja, para a gente ler o texto? Eu vou ler aqui, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes, ou seja, não sejam desconhecedores. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Verso 12, último. Porque assim como o corpo é um, e também muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. Podeis tomar assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Então,
esse texto bíblico, ele é bem conhecido, bastante lido, e eu acredito que aqui não tem nenhum irmão que ainda não leu esse texto bíblico e ficou pensando, meditando acerca dos dons espirituais. Agora, é interessante, quando a gente observa aqui, nos primeiros versículos, que ele chama a atenção dizendo, olha, irmãos, eu vou ensinar isto, é Paulo dizendo para a igreja de Corinto, porque eu não quero que vocês fiquem ignorantes acerca disso. Ou seja, ele preocupou-se, é o que eu falei ainda agora no início, há um dever do pastor, do dirigente, repassar este ensinamento para os membros da igreja, para os novos convertidos, porque o apóstolo Paulo diz que é necessário que os crentes conheçam isso aqui. Entendeu? Não ser ignorante é conhecer, é ficar sabendo, né? Não somente que existem os dons. Vou tomar um pouquinho de água. Hoje o negócio está bem. Mas só para fazer a introdução aqui no capítulo. Então, aí ele começa a dizer que nós éramos o quê? Gentio, levado aos ídolos mudos, conforme nós éramos guiados. Ou seja, quando que era lá do mundo, né? Os festejos, né, Elias? Os festejos que a gente gostava. Em cada estado, em cada município tem as festividades dos ídolos mudos. E nós éramos guiados por isso, né? Você sabe, né? É o que Paulo está dizendo. Aí ele diz, mas agora ele diz, eu quero fazer vocês compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz assim, Jesus é maldito, Jesus não existe, Jesus é em vão. É isso que significa a palavra anátema, em vão, maligno, entendeu? Muitas outras qualificações pejorativas mesmo, entendeu? O anátema pode ser maldito. Então, quem fala pelo Espírito de Deus não pode dizer que Jesus é anátema. E ele completa dizendo, e ninguém pode dizer, verso 13 que eu estou lendo, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Se você vê alguém dizendo assim, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo, Jesus é uma bênção, eu gosto de Jesus, eu adoro Jesus, ele está falando pelo Espírito de Deus. Por isso que quando Jesus perguntando o que os homens diziam acerca dele, e aí quando chegou na vez de Pedro, e vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou o quê? Não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Ou seja, ele só reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, porque ele estava falando pelo Espírito de Deus. Agora, ao contrário disso, é quando você ouve, pode ser crente, pode ser pregador, pode ser pastor, pode ser filósofo, pode ser psicólogo, pode ser quem for. Se começar a xingar Jesus, se afaste, porque não vem de Deus. Não é pelo Espírito, é pela carne, é pelo tutano, é pelo osso. Entendeu, igreja? Então, a introdução, o Paulo, ele começa a falar acerca disso, para dizer, a diversidade de dons. Agora foi cantado aqui um hino acerca de dons. Dons. Pastor, quantos dons eu posso ter? Aqui, a distribuição que é dada, segundo o texto bíblico fala,
é dada a cada um pelo Espírito para o que for útil. Para o que for útil. Não adianta eu querer gananciar 3 dons se eu não faço nada com eles. Adianta, igreja? Agora eu tenho o dom de profecia, eu tenho dons de curar e eu tenho o dom de interpretar as línguas. Mas se eu boto tudo na sacola e deixo guardado lá em casa, não serve para nada. Pode ter até 50 dons. Entendeu? É preferível eu buscar um, mas utilizar para a obra de Deus. Vamos adiante, vamos lá adiante. Quem compreendeu pode dizer glória a Deus. Agora vamos ver aqui os termos. Isso aqui tem que falar, né? Não vai pensar que a gente está querendo. Nós estamos nos baseando no livro, sempre eu falo, no livro do pastor Raifran Batista, nosso vice-presidente da convenção SEADEMA. É o livro dele que nós estamos compilando, a gente está fazendo síntese, está estudando e trazendo para os irmãos algumas coisas a mais dentro desse contexto. Então, o que está... funcionou, né? Vamos lá. A palavra dom, porque, vou voltar, termos originais que identificam os dons divinos em 1 Coríntios 2, 1, 12. É exatamente o texto que nós lemos. Quais as palavras no original? A palavra dom aparece no original grego em 1 Coríntios 12, verso 4. Vamos voltar ao verso 4? Cadê? Verso 4 diz assim: ora, a diversidade de dons. Essa palavra dons que aparece no verso 4, ela aí diz assim, ó, lê-se assim, ó. Diareses de charismaton eisin to de alto pneuma. Isso é uma frase, está aqui, vocês estão lendo também, acompanhando. Eu destaquei em vinho, bem, para ficar bem, para chamar a atenção. É uma frase. O que é que diz a frase? A igreja lê agora. Há, ou existe, vamos lá. Depois do vermelho, vai lá. Oh, glória. É dado por quantos reais? Não é dólar? E eu não tenho que comprar igual o camarada lá que queria comprar. O dom. Rapaz, me dá um pouquinho disso aí que tu botou a mão. Todo mundo falou língua estranha. Queria comprar. Mas aqui está dizendo que, neste texto, a palavra dom, charisma, possui o significado de, entre aspas, aquilo que é dado gratuitamente. Aleluia. Compreende por que eu disse que nós temos o privilégio de poder exercitar em nossa vida os dons espirituais? Porque é gratuito. Eu não preciso comprar, eu não preciso pagar por ele. É gratuito, é gratuito. Vamos lá, é gratuito. Número 2. Leia, igreja. Tem um propósito. Não é para botar na sacola, como eu falei ainda há pouco, e guardar. Tem um propósito. E o propósito é bíblico. É bíblico. Qual é o propósito? Vamos lá. Primeiro, leia, igreja, 1, 2, 3. Primeiro propósito. Primeiro propósito dos dons, não esqueça isso, irmão. Existe um propósito em que o crente tenha ou possua o dom ou os dons espirituais, biblicamente. Qual é o primeiro propósito? 2, 3. Glorificação aqui do Senhor Jesus. Onde está escrito? E o que está dizendo lá?
Cadê os obreiros com a Bíblia aberta? 16:14. Vamos lá. Quem encontrar pode ler. Já quieto, Israel, que eu sei que tu é muito rápido. Hã? Ele quem que ele está falando de quem? Do Espírito Santo, que haveria de, né? Então, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Muito bem. Número 2, mais um objetivo bíblico pelo qual eu tenho ou possua um dom. Confirmação da palavra. Hebreus 14, 2, 4. Hebreus 2, 4. Quem vai ler? Pela palavra, a confirmação da palavra. Mais um ponto, a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 2, vamos lá? É só passar uma página que está aberta em capítulo 12. 14, 2 diz o quê? Porque o que fala em línguas, se não há... do Espírito fala em mistério. Então, a edificação da igreja. Mais um ponto, crescimento da obra de Deus. Marcos 16, 20. Crescimento da obra de Deus. Outro objetivo. Qual porquê? Por que eu tenho este dom? Defesa. Pronto. Defesa e proteção do rebanho de Deus. Aí a referência é Atos todinho. Atos do Apóstolo todinho. Avanço e triunfo da evangelização mundial. Não botaram nem o espaçador aí, viu? Uniu as duas frases. Evangelização mundial. Ou seja, um dos objetivos dos dons espirituais é para que haja avanço e triunfo da evangelização mundial. Agora eu quero voltar a esse ponto aqui. Defesa e proteção do rebanho de Deus. O que a gente entende por aqui? Por quê? Por quê? Qual é o dom? Uma pergunta. Qual é o dom que, se eu tiver ele, me protege, eu como rebanho? Se você tiver, você se protege. Se tiver um irmão aqui dentro que tem esse dom, protege o rebanho. Quem sabe qual é o dom? Como é, Paulo? Volume bem alto aí, Paulo. O microfone pertinho. Discernimento de espírito. A igreja concorda? Paulo, será que está sozinho aí, Paulo? Ninguém concorda que, se eu tiver o dom de discernimento de espírito, é uma proteção para o rebanho? Quem concorda? Amém. Agora. Claro, irmãos. Por quê? Porque se tiver um espírito imundo falando, querendo, né? Aquele lábio, tal. Aí quem tem o discernimento de espírito, falando muitas vezes até uma profecia aí, carnal, demoníaca, aí o discernimento de espírito entra e diz: em nome de Jesus eu te repreendo. Aleluia! Entendeu? Vamos lá? O que mais? Evangelização mundial. Outro ponto. Terceiro. Fale comigo, igreja. 1, 2, 3. A necessidade de maturidade doutrinária no uso dos dons espirituais. Me pergunte por quê? Para que não haja meninice, brincadeira, etc. e tal. Porque nós estamos dizendo que os dons, que não é uma palavra minha, eu apenas sou o canal, é uma orientação bíblica
apostólica para a igreja. Então, há necessidade de maturidade. Já pensou, irmão, se não tiver maturidade no crente que recebe 1 ou 2 dons? Ele vai fazer, como diz o maranhense, asneiras. Mas vamos lá. De acordo com o ensino bíblico, os dons devem operar regulados. Como, irmão? Regulados. Por quem? E onde está isso aí? Agora eu estou falando que nós vamos ler Bíblia aí. 1 Coríntios 14. Pegue a Bíblia. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ler um texto. Pode ler, minha irmã, pode ler. Mas faça-se tudo decentemente. Leia até o 5, por favor, tá? 14, de 1 a 5. 1 aos Coríntios 14, de 1 a 5. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Obrigado. Quem entendeu o texto, diga amém. Amém. Você entendeu aqui o que ele está falando? Que ele falou aqui de um maior e um menor, sim ou não? Que tem o dom de línguas estranhas e tem o dom de profecia. E ele disse que aquele que fala em línguas estranhas, ele não pode ser entendido por ninguém, porque ele fala é a Deus. E ele edifica-se a quem? A si mesmo. Agora, quem profetiza, só um parênteses aqui nesse profetiza. Esse profetiza, irmão, é o que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Pastor, mas tem um dom de profecia que, esse que eu te digo, meu servo ou minha serva, sim, sim. Mas a maior, essa aqui é a maior. A Bíblia Sagrada, escrita, ela já é a maior profecia. Pergunte por quê? Porque qualquer profecia, qualquer profeta que profetize, se a profecia não estiver respaldada e regulada pela palavra, nem considere. Porque Deus não vai se contradizer. Se tiver uma profecia, minha filha, meu filho, isso, assim, assim, assim. Aí você vai confirmar na palavra, mas meu Deus, a palavra de Deus está dizendo o contrário do que aquele profeta falou. Mas que cabra, né? Pode dizer, irmão, porque tem que se confirmar na Bíblia Sagrada. Deus não se contradiz, a não ser que não seja Deus falando por ele. Entendeu? Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é para que eu busque com zelo os dons espirituais. Está vendo como não é comprado? Eu tenho que buscar. Ah, pastor, eu tenho que buscar. Pensei que eu estivesse dormindo e de repente eu recebia. Né? Opa, acordei já cheio de dom. É de graça, é gratuito, mas tem que pagar um preço dentro desse contexto. O que é o preço, pastor? Quando eu vou buscar, eu estou me submetendo, eu estou querendo. Não tem aquele provérbio popular que diz que quando é de graça não tem valor? Não é verdade? Quando é dado, mas quando é comprado, eu comprei, paguei tanto. Esse aqui é gratuito, mas é para edificação, é coisa espiritual, é diferente das coisas do mundo. Então, quem fala em língua estranha, desconhecida, né? Fala
a homens, não fala a homens, fala a Deus. Vamos lá, o verso 4, verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Pastor, então quer dizer que a profecia é para isso? É. A profecia é para exortação, edificação e consolação. Exortação lembra que eu falei ainda há pouco o que significa doutrina? Doutrina é ensino, é diferente de exortação. Eu posso doutrinar exortando, ou eu posso doutrinar sem exortar. Agora, toda vez que eu exorto, eu estou ensinando também. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu mesmo? Porque exortação é uma chamada de atenção utilizando a palavra de Deus. É uma puxada na orelha. Meu filho, você está vendo que está errado, está aqui a palavra. Exortar é uma chamada de atenção com mais veemência, com mais ênfase naquilo que se está fazendo. Agora, a profecia sem exortação é um ensinamento, né, repassar o conhecimento ou trazer aqui a palavra para ser perguntado, para repartir um com o outro, aprender um com o outro. Amém? Vamos lá. Então, quem vai ler do 6 até o 10? 1, 2, 3, vamos lá? Bíblia aberta. 1 Coríntios 14, 6 ao 10. Fala, Paulo. Depois você lê o outro. Depois você lê do... Porque também... Verso 6. 14, 6, 1 Coríntios. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte que as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis com que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Opa! Todas as vozes têm algum significado. Mas eu quero calar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se o irmão Jessé, ou o irmão Josué, ou o irmão Jaiarlisson, se pegar esse negócio ali, o Jaiarlisson, pegar esse pedacinho de madeira, como é que chama isso aí? A baqueta, né? Se pegar isso aqui, se eu pegar e bater aqui, você não vai saber nada. Se eu pegar essa guitarra, ou contrabaixo, ou um violão, e fizer lá um dedilhado aí, o que foi que ele falou? Nada. É isso que Paulo está comparando. Se pegar a trombeta, mas aí se eles em harmonia, né? Faz aí um solo aí, meu filho, vamos lá, cadê? Pega esse instrumento aí, rapidinho. Faz aí um solo aí, só para dar ênfase aqui no que a gente está conversando aqui com a igreja. Vamos lá? Faz aí um dedilhado aí e diga o que é que você está fazendo. Não diga ainda, primeiro faça. Pronto. O que ele fez, igreja? O que ele fez? Diga o que você está fazendo, você. Não. Não, 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 não.
eu manjei um pouquinho da música, eu entendi um pouquinho. Né? Quando ele fez lá, Espírito Santo, fale, ore por mim. Entendeu? Faz outra coisa aí, qualquer, outro. Bora, fala aí, Amanda. Você entendeu, não entendeu? Entendeu, não? Mas os cantores aí, quando dá uma, né? Amém, tá bom, obrigado. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Isso aí é a mesma coisa de chegar e falar línguas estranhas. Não vai edificar ninguém. Ninguém vai entender nada. Agora, se tiver interpretação de línguas, aí é lindo. Um fala e o outro interpreta. Glória a Jesus. Muito bem. Eu vou parar a leitura aqui para a gente ganhar tempo, senão não vai dar tempo mesmo. Vamos? Tá bom? Mas tudo está aqui em 14, de 1 a 40. Outro ponto. Os dons devem operar. Como é a igreja no vermelho? Complementados entre si. Eu acabei de falar. Se tiver o dom de línguas estranhas, mas não tiver o de interpretação das línguas, agora se tiver, complementa um ao outro. Exatamente. Aí é a profecia. Aí onde está isso aí? O texto que nós lemos a partir do 14 até o 27. Vamos lá. Número 4. Devemos evitar o quê? Evitar o que é extremo? Hã? Se ele está dizendo que eu devo evitar, eu tenho que saber o que é, porque senão eu não vou evitar do mesmo jeito. Tenho que evitar o que é extremo, gente. Cadê? É porque o Mix tirou a marcação ali da... Aqui tem uma marcaçãozinha amarela, que ele põe aqui, ó. É o limite da caixa de som. A caixinha aqui. Tinha um limite bem aqui do tripé. Quando você chega em qualquer repartição pública, mercado, hospital, você sabe o que significa aquele quadradinho vermelho no chão? Desenhado? Ali é o lugar do extintor. Ninguém pode ficar ali, ultrapassar aquele limite. Porta de emergência. Ninguém pode ficar colocando nada na porta de emergência. Ou seja, eu estou só dando esses exemplos para falar de limites, de excesso. Evitar o extremo é o excesso. Eu tenho que ter cuidado para não me exceder. Se eu passar de 9 horas ali, o que aconteceu? Passei do extremo. O pastor falou muito. E se eu encerrar o culto agora, 15 para as 9, que vai acontecer o quê? Vocês vão dizer, meu Deus, o pastor, ele não pregou a mensagem toda, ele ficou aquém do tempo. E é um extremo ou não é? Então o extremo não pode ser nem menos e nem mais. Ele tem que ser equilibrado dentro de uma realidade aceitável. Então o apóstolo diz que nós devemos evitar os extremos. Vamos lá. O exercício indevido ou inadequado dos dons traz prejuízos à obra de Cristo na terra. Aí vamos lá. Na igreja de Corinto, o que acontecia? Por exemplo, havia o quê? Fala, igreja. Havia excessos no exercício dos dons. Como é que eles queriam fazer? Está lá em 14 de novo, né? É por isso que o 14 é a base, até o 40. Aí você vai ler em casa, tá bom? Lá em Corinto havia muitos excessos. Aí seguindo. Na igreja de Tessalônica, havia o quê? Restrições aos dons. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
19 e 20. Os dois extremos devem ser evitados. Em Corinto havia excesso, em Tessalônica havia restrições. Tanto é que ele fala desequilibrado. Não extingueis o espírito. Não proibais falar em línguas. Entendeu? Porque o primeiro texto que a irmã leu, de 1 a 5, diz que ele diz: eu quero que faleis línguas estranhas. Né? Mas tem que ser com sabedoria e calibrado, regulado pelo Espírito Santo. Porque é Ele que dá, Ele que distribui, então é Ele que sabe como melhor fazer. Vamos lá, número 5 e o último para hoje. Mas não se alegre muito, que tem muita coisa no 5, viu? É o maior de todos. 1, 2, 3. Pode ser identificados em grupos. Vamos lá. Primeiro grupo. Dons de revelação. Estes são dons divinos que capacitam o crente para saber ou tomar conhecimento de algum fato, de alguma situação ou de algum evento. Vou voltar. Estes são dons divinos que fazem o quê? Capacitam. Pastor, mas o senhor falou que no batismo com o Espírito Santo é uma capacitação. Não já está bom? Já está bom, irmão Antônio? Só o batismo com o Espírito Santo? Abriu a porta. O batismo com o Espírito Santo, ele abre a porta. Ele te habilita a receber os dons para a verdadeira capacitação. Vou já entender. Nem me pergunte agora, porque daqui a pouco você vai entender. Tá bom? Vamos lá. Então ele faz o quê? Capacita o crente para saber ou para tomar conhecimento de algum fato, situação ou o evento. Que dons são esses, pastor, de revelação? Tá bem, amarelinho. Vamos ler? Primeiro. E o que mais? E o que mais? Olha, Paulo, discernimento de espírito. Está no mesmo grupo. De revelação. Por quê? Porque a palavra do conhecimento, você deve lembrar. Né, irmã? Tá bom, irmã. Você deve lembrar, que às vezes chama o nome, a pessoa fica constrangida, né? Você deve lembrar, eu sei que aqui tem muitos que ainda lembram disso, que antes, um período atrás, a pessoa crente que não sabia ler a Bíblia, eu conheci duas, assim, pessoalmente, duas, que aprenderam a ler na Bíblia, não foram na escola, não leram outro livro, aprenderam a ler na Bíblia Sagrada, só com a Bíblia Sagrada. E você deve lembrar que às vezes a pessoa lá da roça, a pessoa lá da zona rural, que não tem aquela eloquência, não tem aquele conhecimento adquirido na faculdade, na escola teológica. Aí de repente pega o microfone, né, irmã Jadina? Você lembra quando era menina aí, chegava pregador aqui lá, vinha dali, demorava muito. Eita, meu Deus, era aquela mensagem, vinha tanta coisa que parece que a pessoa tinha estudado, tinha feito uma faculdade. Como é isso? Ó bem aí, ó, aqui, ó. Palavra do conhecimento. Do conhecimento. Por quê? Porque ele fala com Deus, ele ora. E quem dá essa palavra do conhecimento é dada pelo Espírito para o que for? Para o que for útil. Aleluia! Para o que for útil. Então a pessoa é capacitada para saber ou tomar conhecimento de algum fato, situação ou evento. Você pode dar glória a Deus? Qual é o outro dom? Palavra da sabedoria.
palavra da sabedoria. Aí chega a irmã ou irmão na casa do fulano de tal, ele é um auxiliar do trabalho. Aí você chega, meu irmão, eu tive um sonho, eu acho que eu não sei o que foi, estava dormindo, sonhei, o meu sonho foi assim, assim, assim e assim. Aí ele está aqui, né, ouvindo, e o Espírito está trabalhando já nele aqui, ó. Já está dizendo, ó, isso é isso, aquilo. Sabedoria. Na palavra, na oração. A pessoa faz uma oração que você, meu Deus, pega o microfone e fala, mas ele fez algum curso? Não, é o Espírito que dá, é dom de Deus. Amém? Discernimento de espírito nós já falamos, vamos para frente. Outro grupo. Primeiro grupo, 1, 2, 3, qual é o grupo? Quais são os dons? É para inculcar mesmo, palavra da conhecimento, sabedoria e são dons de revelação. Por quê? Porque você observa que é um conhecimento que vem de Deus, direto do Pai, a palavra da sabedoria também, discernimento de espírito também. Quem é que pode olhar para uma pessoa possessa e ver, e às vezes chama até o nome do fulano que está nele ou nela? Só tendo o discernimento de espírito. Não é assim? Vamos lá? Segundo grupo, letra B, dons de poder. Estes são dons para diversidade de operações, isto é, capacitação divina para a realização da obra de Deus. Dom de curar, operação de milagres e dom da fé. Esse aqui é um outro grupo. São dons de poder, porque curar, milagre e fé é poder, já não é revelação. Dom de poder. Dom de curar. Pastor Albino, mas eu pensei que se o cidadão não tiver fé, eu posso ter o dom que tiver, ele não é curado. Quem falou? Será que é assim mesmo? Que o sujeito só é curado se ele tiver fé para ser curado? O que vocês acham? Esse é um ponto de discussão teológica, né? Ó, pronto, o Elias está dando um exemplo aqui. Aquele que foi colocado pelo telhado. Aqui ele não tinha fé em nada. Ele foi conduzido. Jesus olhou a fé dos que colocaram ele pelo buraco do telhado. E ele foi curado, etc. E tal. E assim, então não confunda isso. Quando a pessoa não é curada, é porque Jesus não quis curar, meu irmão. Não é do plano dele curar, ele não cura. Pastor, tem algum respaldo bíblico? Tem sim, muitos. Mas eu vou citar um, João capítulo 5, aquele homem lá na beira do tanque, tinha quantos enfermos lá? Multidão de enfermos, de toda sorte de enfermos lá na beira do tanque. Jesus curou quantos lá? Só um. Por quê? Porque ele não quis. Aí eu vou questionar, Jesus, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar por quê? Não, isso aí cabe a ele, é o Pai. Agora, o que eu preciso saber... Irmão Ademar, falar com o senhor um pouquinho, que eu não falei com o senhor ainda hoje. Irmão Ademar, se eu tiver o dom de curar, a enfermidade vai resistir? Não, né? Pois é. Porque eu tenho o dom de curar. Agora, não depende dele, mas depende dele. Pronto. Está explicado. Entendeu, igreja? Então eu devo buscar com zelo melhor e dom. Paulo disse melhor, é porque tem bom e tem melhor, não tem pior aqui não, tá? Vamos lá. Operação de milagre da mesma sorte. Mais na frente a gente vai lá do 5º em diante explicar o que é dom de curar, dom de operação, fazer a distinção entre esses dons aqui, tá bom? Vamos lá. Letra C, ou seja, nem botei a letra, né? Dons de inspiração. Pastor, olha, datilografia, pastor. Falamos de dom de quê primeiro?
revelação. Qual são? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Dom de poder, qual é? Dom de curar, operação de milagres, o que mais? De fé. E agora, terceiro e último grupo, dom de inspiração. Olha a diferença. Inspiração. Vamos lá. Estes são dons de elocução, isto é, capacitação divina para falar inspirado por Deus ou em nome de Deus, ou em nome dele. Quais são? Interpretação de línguas e profecia. E profecia. Pastor, variedade de línguas, sim, eu já falei que vamos explicar depois, né? Interpretação de línguas e profecia. Você já... Quem é batizado com o Espírito Santo? Eu quero que você se identifique agora. Levante a mão, por favor. Quem é batizado com o Espírito Santo? Bem assim, bem alto aí, bem alto, isso. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Também não fica com vergonha, não. Pode levantar a mão. Quem não é? Pronto. Muito bem. Tem uma notícia para vocês. Nós vamos ter uma vigília aí, uma vigília, viu? Vão se preparando. Uma vigília para buscar o batismo no Espírito Santo. Eu recebi buscando uma vigília. Tá? Vamos lá. Variedade de línguas é quando você observa que agora, eu ouço alguns, né? Meu Deus, parece assim uma cantiga, né? Eu não tenho variedade de línguas. Eu não tenho. Você vê bem pouco falar em línguas estranhas, mas eu falo. Entendeu? E eu pensei que quando eu não era batizado com o Espírito Santo, eu já pregava, já era auxiliar, já comecei logo cedo. E eu ficava muito assim, meu Deus, eu queria tanto, eu queria, não quero, porque eu sei que quando eu pegar o microfone batizado com o Espírito Santo, eu vou virar uma tocha, eu pensava que era assim, né? Eu pregava, dava uma palavra, e busquei, fui batizado com o Espírito Santo. Não é nada disso, não é assim não. Não é assim não. Não é como a gente pensa. É para o que for útil. Os dons é para o que for útil. Se for útil, o Senhor usa. Se não for útil, né? Já falei língua estranha aqui desde a hora que comecei a pregar? Não. Eu estou falando profecia. A palavra que está escrita, a palavra escrita. Mas tem a profecia, como eu já falei, expliquei, que o profeta é usado para falar uma mensagem. Então, igreja, hoje é só essa pincelada aqui, até os 5, geralmente, é só uma explicação, tal. Quando for dos 5 em diante, é mais detalhado. Amém? Olha, 9:1. 9:1. Tá certo? Vou policiar que eu fui cobrado duramente por causa de horário, mas eu quero falar para meus companheiros, vamos ter uma reunião aí. Já cortou aqui? Isso aqui você corta, né? Ah, tá ao vivo. Depois a gente fala com os colegas companheiros aqui, obreiros, tá bom? Meus irmãos, sábado tem mutirão. Tem mutirão sábado? É para ter mutirão. Estou sentindo a falta dos irmãos, tá bom? Quem foi que falou que feijão? O Paulo vai dar 12 quilos de feijão?